Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? E aí? É uma coisa muito, às vezes, conflitante, às vezes difícil de entender para muitas pessoas, porque para mim não foi diferente. Mas as perseguições que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, revelam o tamanho da unção, do chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso pode parecer até meio assustador, mas quando de fato nós temos fé, nós podemos saber que é assim. Então, as nossas dificuldades não serão motivos para nós desistirmos, mas para nós prosseguirmos, sabendo que Deus tem um plano para nós, um plano único, um plano especial. Você pode até falar assim, mas eu estou enjoada de ouvir isso, porque eu já falei isso também. E falei mais, eu quero trégua, eu quero um pouco de paz. Mas e aí? A paz para mim só veio, a paz só aconteceu quando eu continuei na batalha, enfrentando aquilo que para a fé o caminho é por aí. Porque Deus vai testificando em nós, por nós, aquilo que nós temos. Que fazer, que ser, primeiro ser por Ele, depois fazer, porque importa muito mais para Deus que nós sejamos, que nós estejamos na presença dEle, na posição, em um relacionamento com Ele. Imagine, nós servimos um Deus, um Pai, que nada é difícil, nada é impossível, que as razões, a lógica dele vão diferir, vão ser muito diferentes daquilo que a gente pensa. E ele trabalha em nós a questão da ansiedade, a questão do controle, a questão da nossa logística, ela sai fora, sabe? E em todas as pregações de Jesus, vamos lá no Sermão do Monte que eu estive falando essa semana, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão, vá lá conferir, bem-aventurados que choram, porque serão. Então, sabe, aí nós pensamos, nossa, mas para estar perto de Deus é necessário sofrer? Jesus disse, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições fazem parte da vida, mas o consolo, ele é certo e está torto. Ele vem de Deus. Algumas vezes, não poucas, precisamos de amigos para nos ajudar quando a nossa fé está abatida, está abalada. Às vezes chegamos a pontos, passamos por circunstâncias que nós queremos, sabe, estar próximos de Deus. Mas o nosso emocional está tão carregado. As pancadas são tão fortes que a nossa mente, sendo humana, vamos dizer assim, um barco no meio de uma tempestade no oceano que perdeu a vela, que foi arrebentado. E aí? Vai precisar de socorro. E para isso existem os amigos. Alguém que vai nos sustentar em oração, alguém que vai orar por nós. Existe a igreja, obviamente. E a igreja se faz através de uma pessoa verdadeiramente piedosa. Uma pessoa que não é perfeita, porque aqui ninguém é perfeito, mas que serve a Deus em amor. Para mim, o medidor da perfeição, o medidor da minha condição de ajudar alguém, tem um nome, é o amor. Essa é a bandeira, porque o amor é o vínculo perfeito, sabe? É acreditar nas pessoas, sabe? Até que prove o contrário. Eu tinha uma conhecida que ela fala assim, você é muito boba. Para mim é o contrário. Eu vou desacreditar sempre, até que ela me prove que ela é verdadeira. Para mim, não. Eu escolho acreditar no amor, não como algo ingênuo, algo facilitador, algo bobo, algo... Já passei por essa fase de não dizer não, por ter medo da rejeição. Passei por todas essas estradas, muitas estradas, não todas, obviamente. Senão eu ficaria muito orgulhosa, né? Meu Deus do céu, já fui extremamente orgulhosa. Quando a gente está pregando, quando a gente está falando assim, a gente não tem que falar da gente. Necessariamente, primeiramente, primordialmente de nós mesmos. Mas verdadeiramente nós passamos por experiências que nos moldam, experiências que nos levam a crescer na fé,
Bem, porque o testemunho, você já deve ter ouvido algo assim, ele arrasta. Ele não convence, não, ele arrasta. Não que isso aí vai substituir, obviamente, os testemunhos de Jesus, a presença de Jesus, o chamado de Jesus, o ensinamento de Jesus. Mas a Bíblia também fala, as experiências nos levam, né, ao crescimento espiritual. Nós vivemos ali, nós temos respostas, nós temos a fé. E eu volto a dizer, como eu falei no início, o nível de perseguição, o nível de frustração, o nível de tudo quanto é coisa ruim vai determinar o tamanho do nosso chamado. E aí você pode olhar para trás para a sua vida. O que cabe a nós? É não desistir. É mesmo em meio à tempestade. Imagina uma árvore sem folha alguma, os galhozinhos todos queimados pelo sol, pelo frio, mas ela está ali, ainda vida. Os ventos sopram para lá, sopram para cá. Os galhos só servem para os bichos pousarem, nem se alimentar, porque não tem nada. E aí permanecer ali. Permanecer, apesar, contudo, todavia, aguardando em Deus. Mesmo que se tema a morte, vamos aguardar em Deus, porque Ele vai se manifestar. A minha parte a ser feita é permanecer com a fé. A fé que olha o invisível, que olha além. Está ali aquele quadro horrível sendo pintado. Seu filho, sua filha, sei lá, quem? Me veio aqui esse exemplo, porque eu trabalhei muito com dependente químico. Está lá em meio às drogas, está lá a situação que você fala, meu Deus, já queimou os neurônios dele, ele não tem sentimento, porque o dependente, ele perde a capacidade de sentir, mas Deus é aquele que entra nessas circunstâncias e faz a diferença. Nada. Vale de ossos secos, Lázaro morto há quantos dias? Isso aí, para Deus, nada é impossível. O que é grande demais para o nosso Deus? Nada, ninguém. Se você chegou aí diante desse vídeo, desse devocional hoje, que está até meio atrasado para ser liberado, né? Você vai entender, porque o algoritmo trabalha a meu favor. Quantas vezes eu recebo devocionais, eu recebo vídeos e eu digo, isso só pode ter vindo da mão de Deus. E eu creio que tenha vindo da mão de Deus, da misericórdia dele. Porque incrivelmente, inexplicavelmente, esse papai lindo, santo, ele me vê. Ainda que existam bilhões sobre a face da terra. Ele é capaz de me ver, ele é capaz de não só me visitar, habitar em mim, me direcionar, me socorrer, como nenhum outro. Então vamos pensar nisso. Eu vou ficar por aqui. O nível de guerra, o nível de sofrimento, de frustração, de quase levar a gente à loucura, de nos fazer desacreditados pelos outros. Quantas vezes? A minha própria família. Eu estava ficando doida. Não, ela saiu da caixinha, ela saiu, sabe? Mesmo porque a dor que eu estava passando, as lutas que eu estava passando, só eu e Deus sabíamos. Por mais que me amassem. A família de Davi, de José, soube das dores que ele viveu, que eles viveram, que eles passaram. Eles estavam ali do lado dele. Não. Mesmo porque Deus permite. Porque senão ele não seria forjado a ter forças. Hoje eu não teria eles como exemplo na minha vida. Então não é nós culparmos, cobrarmos de ninguém. Não. Porque nós temos alguém que nos dá tudo, que é Jesus. Que já veio aqui, foi esmagado, estilhaçado. Então ele nos dá tudo. E nós, quando as pessoas dizem não, quando as pessoas não estão presentes, sabe, não é nada. É plano de Deus, é presença de Deus, é permissão de Deus. Mas ele não vai deixar faltar um amigo. Para mim foi assim. E eu louvo, agradeço minha casa, minha família, por todo o tempo que estiveram do meu lado. E mesmo quando não acreditaram. Eles não têm obrigação de acreditar. Quem tem que acreditar sou eu. Quem tem que permanecer, prevalecer, avançar, sou eu, somos nós. Nada de mimimi, de autopiedade, pena de nós mesmos. Não vai ficar ninguém. Para nós crescermos verdadeiramente, vai chegar momentos, nem os amigos, por um intervalo, porque Deus sabe que a gente não aguenta. Somos nós, eu e ele e eu, para que eu escute a voz dele, para que realmente eu seja forjada, um pão para crescer, ele tem que levar pancada, nem que seja na receita antiga. Então é isso, amados. Vamos orar?
Papai querido, santo, justo, fiel, aquele que me ouve nesse momento, aquele que se aproximou desse vídeo, que foi presenteado por Deus. Tu sabes, tu conheces onde precisa ser forjado, onde nós precisamos ser trabalhados. Por isso, na manhã deste dia, Senhor, toma cada vida, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas vulnerabilidades, porque o Senhor nos conhece, ó Deus. Nos leva além de nós mesmos, ó Deus, das nossas dúvidas, das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas debilidades. Ajuda-nos a crescer em amor, ó Pai, que te pedimos na manhã deste dia, em nome de Jesus. Compartilhe com tantos quantos você puder. Deixe seu like aí, para que essa mensagem possa chegar a outros. Em nome de Jesus. Ninguém faz a obra sozinho e eu não tenho essa condição, amados. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.